Hey galera, aqui é o Jason e eu percebi que vocês gostaram desses vídeos onde eu mostro a minha produção, o meu próprio trabalho e comento alguma coisa em cima desse trabalho, como foi no caso dos personagens em cenário, né, quando eu estava fazendo storyboard, no caso da cena de comédia. Então, nesse vídeo aqui, eu estou trazendo a página da HQ Divine Beast Chronicles, é difícil de falar mesmo, que é uma das HQs que eu ilustro, né, como encomenda. Para quem se interessar aqui por essa página e quiser ler a história, o link eu vou deixar aqui na descrição. O nome do autor é Lucas Nascimento. E eu vou falar aqui um pouco sobre essa cena que não está arte finalizada ainda, porque eu quero falar um pouco sobre arte final e sobre o que você pode fazer nas suas cenas para dar mais impacto para elas e para dar mais profundidade também. E não se preocupe, nada do que eu vou fazer aqui envolve diretamente o fato de eu estar desenhando no computador, na mesa digitalizadora. Você consegue fazer isso perfeitamente com os materiais que você tem à mão desenhando no papel também. A dica, ela é uma dica conceitual, só que eu vou aplicar no computador porque é onde eu produzo os meus desenhos e tudo mais. Então vamos lá. A gente tem uma cena aqui onde a gente tem, né, vários guardas, né? Os guardas estão correndo aqui, eles chegam na cena. A leitura desse mangá é oriental, então essa cena aqui ela vem antes, né, dessa daqui. E essa cena foi a que eu deixei para continuar depois. Então a gente tem uma certa escala aqui de personagens e de distância deles em relação ao que seria a nossa câmera, né? Então esse personagem aqui, ele está mais perto do leitor, esse aqui ele está médio, esse aqui está mais distante. A gente tem outros personagens aqui que estão bem mais distantes, né, do ângulo que a gente está vendo essa cena. Qual que é a parada então que a gente pode fazer aqui que vai dar muito mais profundidade, vai deixar o desenho muito mais interessante? Quanto mais próximo um elemento tá do ângulo de visão, né, do leitor, quanto mais próximo ele está da nossa câmera imaginária, como se a gente fosse um diretor de cinema, né, ou algo do tipo, é mais interessante você deixar os traços do desenho mais grossos. Então eu estou forçando bem mais a minha caneta aqui, estou passando até 2 vezes em alguns casos, para deixar esse traço mais grosso. Claro que eu poderia fazer isso simplesmente aumentando aqui a espessura do pincel, né, do brush que eu estou usando no programa, mas eu particularmente não gosto muito de fazer isso, de trabalhar com o brush muito maior. Eu sinto que eu perco mais o controle sobre ele. Então eu prefiro, por exemplo, forçar ele um pouquinho mais e trabalhar fazendo a linha mais vezes, né? Então eu faço a linha a primeira vez, você vê aqui, aí depois eu vou e faço de novo, né, um pouco mais de lado e tal. Então eu fiz uma linha, eu vou lá e faço outra e vou engrossando assim o meu traçado, porque eu acho que o trabalho flui um pouco melhor quando a gente está falando diretamente de computador, né? O trabalho flui um pouco melhor e já que eu não preciso ficar parando o tempo inteiro para ficar ali ajustando a espessura do brush, o tamanho do brush, depois vou fazer algum detalhe de novo, vou fazer alguma achura, aí eu tenho que vir e deixar o brush menor de novo e tal. Então para mim isso demora muito mais, eu prefiro fazer assim vários traços um em cima do outro. E aliás, um conselho que fica, né, esse negócio de você passar, somente na arte final, no contorno, você passar um traço em cima do outro com certa precisão, ele te ajuda a ter mais controle da sua mão, controle do seu traçado mesmo. Assim você consegue contornar com muito mais fidelidade seus desenhos. Então é até um exercício interessante, né, que eu faço aqui por conta da estética da cena, de melhorar a aparência da cena, mas que, querendo ou não, acaba servindo de treino. É meio que um treino embutido na própria produção, no próprio trabalho, para eu saber contornar melhor, cada vez melhor. Então eu faço um traço, eu faço outro traço em cima dele e outro traço depois. Então eu sempre vou treinando isso e adquirindo essa habilidade de conseguir passar um desenho em cima do outro e contornar com mais precisão, sem precisar ficar fazendo aqueles 1000 tracinhos, né, que chama de desenho peludo, que é você vai fazendo assim para tentar chegar, e aí o desenho fica cheio desses cabelinhos, cheio dessas bordinhas, né? Ele não fica um traço reto contínuo. Então eu consigo, com um brush só, sem mexer na espessura dele, só com a própria pressão da caneta, variar as espessuras e tal. E aí eu consigo trabalhar tanto os detalhezinhos, quanto... Olha lá, a finura que está aqui, por exemplo, nessas rachuras que eu estou fazendo aqui no queixo do personagem,
quanto um tração mais grossão. E aí, beleza, fiz aqui o primeiro personagem que está na cena. Outra coisa que a gente costuma fazer é, ou quando um personagem está muito perto da cena, ou quando ele está muito longe da cena, a gente usar mais preto, a gente trabalhar mais com sombra, né? Então, essa sombra, esse preto, seria equivalente a quando, sei lá, tem algum elemento muito próximo da câmera, assim, e aí esse elemento fica embaçado para focar no que está no fundo. Não sei se minha câmera está fazendo isso agora, talvez não, mas é mais ou menos assim que funciona. Agora vamos pro personagem aqui do meio, né, esse velho. Nele, eu já vou usar a espessura que eu uso normalmente nas cenas. Ele é o foco da cena e ele é o que está em média distância. Ele está na distância padrão que a gente costuma utilizar quando a gente faz uma cena e tal. Né? Então, eu vou trabalhar com ele na mesma espessura que eu trabalho as cenas padrão. Todas as outras cenas do mangá. Eita, usei a borracha aqui sem querer. Então nele eu não preciso já fazer todo esse trabalho de ficar passando por cima. Eu ainda passo um pouco para poder dar mais variação para o traço. Ter variação no traço é algo que muda muito a percepção do seu desenho. Então o traço ele ser grosso e fino em alguns determinados pontos, ele acaba dando um pouco mais de vida para o desenho, acaba dando um pouco mais de fluidez para o desenho. De modo que o desenho parece um pouco mais orgânico, um pouco mais vivo e menos um vetor, menos parecido ao que foi feito no computador. Por mais que a gente esteja fazendo no computador, o nosso objetivo é tentar simular aqui as características, né, de um desenho manual e tal. Eu não quero aqui algo completamente robótico. Então a gente acaba usando, né, inclusive as canetas de mesa digitalizadora, de display, assim, igual ao meu monitor e tal, elas têm um controle de pressão para simular o efeito que acontece quando a gente utiliza, né, canetas e lápis e coisas do tipo, materiais assim, pincéis, na vida real, né, no tradicional ali, no papel mesmo. Então você tem uma caneta bico de pena, por exemplo, eu já expliquei aqui, tem vídeo sobre o bico de pena no canal. Ela tem uma abertura na ponta dela que quanto mais você aperta ela contra o papel, essa abertura abre e consequentemente faz fluir mais tinta a partir da abertura, de modo que a caneta fica mais grossa. E aí quanto menos força você coloca, essa abertura fica mais fechada, a tinta flui menos e aí o traço fica mais fino. Então seria uma lógica de controlar a espessura do traço assim, com força, que é a mesma coisa que a gente faz com lápis também e tal. Se você só passa o lápis no papel bem de leve, não só o seu traço vai ficar leve, mas também ele vai tender a ficar um pouco mais fino. As mesas digitalizadoras e tal, elas tentam fazer esse mesmo processo, né, simular esse mesmo processo com as pontas da caneta com tecnologia. E aí a gente acaba usando isso aqui no próprio desenho, para deixar esse desenho mais natural possível, né? Não ficar, como eu disse, aquele negócio mega robótico. Então, novamente, se você está usando, por exemplo, uma caneta nanquim, está fazendo aí manualmente e tal, está usando uma caneta nanquim, é mais difícil você fazer essa variação de espessura. A tendência é que a sua espessura fique um pouco mais padronizada, né? Seria equivalente a usar um brush como esse, por exemplo. Ó. Você vê que ele não tem variação. Eu posso pôr força, eu posso não pôr força, ele vai ficar sempre do mesmo tamanho. Ao contrário desses outros que eu uso. Se eu ponho pouca força, ele fica fino. Se eu vou adicionando força, ele vai ficando mais grosso. Então a gente usa isso aqui ao nosso favor. Mas, como eu disse, se você só está usando uma caneta nanquim, da Unipin, Sakura Micron, esse tipo de caneta, você pode fazer mais ou menos o que eu fiz no caso aqui do personagem que está em primeiro plano, que é você fazer um traço em cima do outro. Então fiz um traço aqui, vi que ele ficou muito da mesma espessura, eu quero que ele comece mais grosso aqui na ponta, você pega a ponta dele e faz ela engrossar artificialmente, digamos assim. Então você vai contornando por cima do próprio negócio que você já tinha feito e vai engrossando ele, então fazendo essa variação de espessura de maneira mais artificial, não necessariamente colocando força na ponta ou na caneta, porque a caneta nanquim padrão descartável, ela não tem como, você não tem como controlar essa questão da força e da espessura. Então você vê que esse personagem aqui ele tá com um certo nível de contorno ainda, né? Sim, o contorno não está completamente fino, mas ele já está menos grosso do que o personagem ali que está no início da cena, né? Que está na frente mesmo do quadro.
E isso já dá uma sensação de profundidade. Então o personagem que está mais na frente, com todos os traços mais grossos e tal, tirando os detalhezinhos, né? Até porque se eu fizer os detalhezinhos muito grossos, eu perco a questão de eles serem detalhes. Mas aí já dá essa noção de profundidade. Outra coisa que é interessante de fazer é você tentar fazer uma borda. No computador é um pouco mais fácil porque eu posso fazer isso aqui. Eu posso apagar o meu contorno, né? Para dar essa bordinha aqui entre esse personagem que está na frente e o personagem que está atrás. Esse contorno branco, né? Sem contorno, sem a tinta preta, ele também dá esse mesmo efeito para você não misturar muito os desenhos. Fica bem legal dependendo de como você faz. Aqui eu tenho um outro personagem atrás, ele não é importante, ele mal vai aparecer aqui, então eu já faço o traço dele bem mais fino, só respeitando aqui os detalhes que vai ter e tal. Não quero nem mostrar o olho dele, então vou fazer uma sombra aqui no olho, mas sem muito detalhe. Você vê que eu fiz aquela borda de novo e agora eu não usei a borracha, eu usei realmente a própria caneta, só pintando ali por fora, deixando essa bordinha branca aqui entre os traços. A gente tem aqui a lança que ele está usando. E aqui a gente tem outro personagem. Esse outro personagem, ele já está bem mais no fundo em relação aos dois da frente. Então o que eu vou fazer nele? Eu já vou usar um brush mais fino, eu já vou usar uma espessura mais fina. Quando vocês compram as canetas de nanquim e tal, elas têm espessuras diferentes. Então um estojinho como esse aqui vem várias espessuras, né, desde 0,1, 0,3, 0,5, 0,8. Então você também consegue controlar a espessura do seu traço de acordo com a caneta que você usa, caso você não esteja usando um pincel ou a caneta bico de pena. Dá para você recorrer também a essa questão. Claro que você vai gastar um pouco mais de dinheiro, né? Cada caneta dessa custa aí entre 10 e 15 reais, então você ter mais canetas vai gastar um dinheirinho a mais, mas ele também te dá mais liberdade de usar, por exemplo, uma 01 para detalhes, uma 03 como contorno médio nesse caso aqui. Aí você pega a 02 ou a própria 01, que é a de detalhes, para fazer o personagem que está mais ao fundo e portanto ele vai estar em menos destaque, vai ter menos detalhe, vai estar com traço um pouco mais fino. E a 08 para fazer o personagem que está na frente. Então o mesmo controle que eu tenho de espessura aqui do brush, você consegue ter comprando canetas diferentes. A única diferença é que infelizmente você vai ter que gastar dinheiro para isso, né? Não vai ser tão simples assim. Para que eu faça sombras, tudo do mesmo jeito. Não tem muita diferença nessa outra questão em relação aos outros personagens, em termos de sombra, em termos de uso de preto. É claro que se você quiser deixar mais distante ainda, né, e parecer que eles estão mais distantes e tal, você pode até não usar o preto, usar uma achura ali, para não ficar ali tão próximo os personagens, o estilo de desenho de cada personagem. Mas nesse caso aqui não é o que eu quero fazer, não quero que eles estejam tão distantes, então eu vou usar o preto normalmente, aqui como nos detalhes do capacete, os detalhes da manga da blusa, que são os detalhes que tem mesmo. E aí tem outro personagem que está mais distante aqui ainda, aí no caso eu já nem vou fazer detalhe nenhum nele, vou só fazer aqui os contornos base, para que aqui ficou já bem mais grosso, eu não consegui controlar tanto a espessura. Faço só alguns contornos base nele aqui e já tá bom, porque realmente eu não quero dar destaque para esse personagem. Aqui tá a lança que esse último personagem está segurando e aqui tem a lança que esse personagem aqui está segurando. Como ela está em primeiro plano, ela já vai... Primeiro plano não, né? Mas ela está aqui em certa evidência, a gente já coloca mais uns detalhezinhos nela. E nessa daqui, que é a desse personagem velho aqui, eu vou fazer uma sombra nela, já que ela sim está já num plano bem mais à frente. Então já posso adicionar mais detalhes. Eu vou fazer um sombreado aqui em preto para destacar ela do fundo. Aí se eu fosse fazer a lança desse personagem aqui, que é assim, o que está em primeiro plano, tá bem na frente zona mesmo, aí já teria que ser um negócio passando aqui no meio, bem grossão, e eu teria que usar bem mais sombra para destacar ela de novo, do fundo também. Não precisa ser usado exclusivamente só para personagens assim, em termos de distância, ele pode ser usado para qualquer coisa, inclusive elementos, né? Se por exemplo um desses personagens estivesse com a mão
mais próximo da câmera e o corpo mais distante, você poderia fazer esse contorno mais grosso somente na mão do personagem, e etc, entre outros elementos, né? Sei lá, o personagem está dando um chute e aí você quer demonstrar como se ele estivesse dando um chute na direção da câmera, né? Na direção do leitor. Então você faz o pé dele em destaque gigantesco e faz esse contornão grosso no pé dele e tal. Sempre lembrando de fazer os detalhezinhos, né? Quanto mais próximo uma cena tá, um personagem tá, mais detalhe você tem que colocar nessa cena para ele não ficar com um espaço muito grande em branco. E já quanto mais longe o personagem tá, você já não precisa mais fazer tanto isso, né? Tanto que esse personagem aqui, ele tá tão no fundo que eu não preciso fazer todos os detalhes dele e você consegue entender que ele tá aqui, ele não causa um estranhamento na cena. Já o personagem tá aqui mais perto, você precisa fazer que nem aqui as ranhuras da armadura, da ombreira, outros arranhados e tal, sujeira, qualquer coisa que tenha no personagem, nos detalhes do personagem, para que não fique uma cena meio vazia. Então, esse é um conselho que eu dou aqui, que eu tenho certeza que ajuda qualquer um que está fazendo quadrinhos, principalmente, porque a gente precisa desse dinamismo nas cenas que a gente vai representar para deixar a leitura mais fluida, para deixar o leitor mais interessado na história. Todos esses pontos, esses aspectos, esses detalhezinhos que às vezes a gente não repara, são coisas que deixam o leitor mais dentro da história, né? Porque ele vai reparando aquilo mesmo que inconscientemente essas informações elas são pegas pela mente do leitor, mesmo que ele não esteja prestando atenção nisso diretamente. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil, que ele tenha te ajudado, que ele te ajude nas suas histórias. Deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força aqui no canal YouTube, continuar recomendando esse vídeo para pessoas que querem fazer mangá, que querem fazer histórias em quadrinhos, que querem aprender a desenhar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou, é nóis!